Olá, estudante do oitavo ano, professores, professoras, pais responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos aí dando continuidade às atividades do caderno do aluno. Nessa atividade nós vamos trabalhar com o título As Vozes no Artigo de Divulgação Científica. Está aí na tela para vocês. E nós vamos pensar bastante sobre essa questão de artigo de divulgação científica. Então, vou lá fazer a leitura para vocês do tema e dos nossos objetivos. O tema da nossa aula, como foi mencionado já de acordo com o título, artigo de divulgação científica. E quais são os nossos objetivos hoje? Reconhecer a presença dos discursos de outros, de outras pessoas, de outras vozes que aparecem então no artigo de divulgação científica e utilizar-se de elementos, ou do levantamento de hipóteses. E como que funciona isso? Nós vamos explicar o que seria esse levantamento de hipóteses, tá? Por isso, na sequência, já mostro para vocês a nossa convidada. Então, nós vamos utilizar do levantamento de hipóteses como uma ferramenta de reflexão sobre as funções da utilização de várias vozes no artigo de divulgação científica e vamos compreender quais são as características desse texto, quais são os objetivos e qual é o caráter de um artigo de divulgação científica. Aproveito até que eu vou colocar ali para vocês na tela e explicar a diferença, porque podemos confundir artigo de divulgação científica com artigo científico. Artigo científico, ele é específico para o campo ali da ciência, das pesquisas, onde os pares, os pesquisadores falam entre si, ali o texto, no caso, toda a pesquisa é para eles. Tá? É com estudo específico. Já o artigo de divulgação, quando eu falo divulgação, ele procura ter uma linguagem mais acessível para todos os públicos e assim toda a população ter acesso a essas informações que os cientistas aí conseguiram pesquisar e obter. E eu coloquei ali para vocês algumas características que, lógico, no decorrer das atividades, nós vamos acrescentando ali, mas é para o primeiro momento, é só para vocês retomarem aí e saberem. Eu coloquei aqui assim, elementos essenciais, o que precisa ter no artigo de divulgação. Não sei se consegue pegar bem a tela, que eu fiz a caneta agora, mas na divulgação científica, então lembre-se dessa parte aqui, divulgação. É que normalmente fazemos na escola, a tampa da caneta caiu. Vamos lá. Qual a intenção do artigo de divulgação científica? A intenção é compartilhar informações, sempre. Vamos compartilhar essa informação, mas para o público geral, como a professora até mencionou, e depois, usando uma linguagem mais acessível, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva e acessível. Tem os termos técnicos? Sim, aparecerão os termos técnicos, mas logo na sequência, eles procurarão explicar ali algumas, dão uma ideia do que seria aquele termo técnico ali para nós, tudo bem? Então, são esses primeiros momentos. Aí, na sequência, vamos lá. Por se tratar de um artigo, ele vai usar o verbo no modo indicativo, na sequência que ali a informação é exata. Então, quer passar uma informação que ele tem certeza que aconteceu ou algo que acontecerá. Então, o estudo é para isso. O verbo sempre usará no modo indicativo. E eu coloquei assim, para quem ou quem são as pessoas que elaboram esses tipos de artigos? Normalmente são cientistas, e pesquisadores, especialistas da área e assim jornalistas também. Por quê? Porque são essas pessoas que eles procuram usar, como eu mencionei, uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia, a linguagem acessível. E até para facilitar, eles podem utilizar uma linguagem híbrida, que seria com infográficos, alguma informação ilustrativa. Então, tem essa linguagem híbrida aí para facilitar o nosso entendimento. Então, que fique claro que o divulgação, ele tem a linguagem acessível, clara, objetiva, aparecerão alguns termos técnicos, porém, de uma maneira mais tranquila para nós, aí, todos os públicos. Vamos lá. O artigo científico, não. O artigo científico, ele tem como objetivo divulgar o conhecimento para os seus pares. Então, entre os próprios cientistas, entre esses próprios pesquisadores. Agora que vocês vão colocar se sabe alguma coisa sobre arte rupestre ou não, na sequência agora eu vou colocar ele no texto para vocês. Nós vamos ler um trechinho e durante o decorrer dessas aulas iremos trabalhar em muitos momentos esse mesmo texto. Tudo bem, oitavo ano? Então, vamos lá, na tela aí para vocês. Vamos lá. Leia este fragmento de texto. Fragmento, sabemos que é um trecho, um pedaço, Então, vamos lá. Arte rupestre pode ajudar a entender como a linguagem humana evoluiu. Então, nós temos esse título. Através ou a partir da arte rupestre, iremos entender.
Estudo com a participação da USP, Universidade de São Paulo, sugere que as pinturas rupestres representam uma modalidade de expressão linguística. Então, é um texto por Denis Pacheco, então ele é da Editoras nas Ciências Humanas da USP e tem um link aí completo. Na sequência já vem a fala de quem está falando, no caso o autor aí, o jornalista, né? Enfim, vamos lá. E como eu falei, vou fazer somente a leitura dinâmica. Compreender como os primeiros humanos desenvolveram as capacidades de expressão que desembocaram na linguagem que nos diferencia das outras espécies foi tema de um artigo publicado no periódico, né, Fronteiras da Psicologia, em fevereiro, né, deste ano. Aí vocês vão ver na sequência qual foi o ano de publicação do artigo, para facilitar. Liderado então pelo pesquisador, pesquisei, falei o nome dele, falaram que é Shigeru, né? Miyagaya, professor então do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, aí tem como se fala a sigla, né, MIT, nos Estados Unidos, com a participação dos linguistas, né, Cora Lesu e o Vitor Augusto Nóbrega. O Vitor Augusto, né, Nóbrega, ele já é da Faculdade de Filosofia aqui de Letras da USP, né? Então, nosso aqui, que no texto vai aparecer mais vezes o Vitor aí. O estudo, então, sugere que essas pinturas rupestres, elas representam em si mesmas uma modalidade de expressão linguística, ou seja, ali, através daquela pintura, tem uma expressão e vai fazer o estudo da nossa linguagem, até professores de letras, principalmente, nós usamos muito desse contexto para falar sobre a linguística. Aí, continuando o texto. A chamada arte rupestre é um dos termos dados às mais antigas representações artísticas conhecidas. As mais antigas datadas do período paleolítico, que é superior, né, a 40 mil anos antes de Cristo, aí tem a sigla aí. Lembrando, a era dos paleolíticos é na época quando eram os nômades, que as pessoas não tinham, no caso, um local específico, vivia da colheita, não tinha agricultura desenvolvida. Aí na sequência, vamos lá. Gravadas, então, eles faziam essas pinturas, eram gravadas em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos. De acordo, então, com os cientistas, o segredo para entender o salto dado pelos homens rumo à linguagem pode ter começado no interior desses pequenos espaços. Então, a linguagem se desenvolveu a partir desse momento que eles fizeram as suas pinturas nas cavernas. Aí vem a fala aqui. Nós abordamos o tema da arte das cavernas e das arqueoacústicas. Arqueoacústica também é a ciência que estuda aí a questão do som nas diferentes culturas e com o decorrer do tempo. Particularmente, a descoberta de que essa arte é muitas vezes intimamente conectada às propriedades acústicas das câmaras, né, das cavernas nas quais é encontrada. Explicam, olha que interessante, os pesquisadores na introdução de seu artigo. Para eles, os primeiros humanos modernos conseguiram detectar a forma como o som reverbera, né, o som ecoa no ambiente, né, nessas câmaras, e pintaram obras de arte, né, em superfícies que eram pontos quentes, acústicos. Ou seja, ali nós vamos depois falar um pouquinho sobre esses pontos quentes. Isto é, locais adequados, locais que geravam um eco ali. A última parte. A partir daí, os linguistas argumentam que a arte das cavernas seja uma forma de transferência de informações de modalidade cruzada, em que os sinais acústicos são transformados em representações visuais simbólicas, ou seja, um primeiro indicativo de que como a mente simbólica desses primeiros humanos modernos tomou forma em linguagem concreta e externizada. Então, pelo texto ficou claro que eles utilizaram através da linguagem ali, ou o som que ecoava nas cavernas, assim, a parte de mostrar como que funciona a questão da linguagem, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nessa sequência aí, que eu já falei para vocês como que funciona a questão de um texto de divulgação científico, né, um artigo e um de divulgação. Vocês já sabem a diferença. E quando eu falo do tema, eu estou falando sobre a questão
de modo geral, assim, eu coloco um tema. Por exemplo, aqui falar sobre arte rupestre. Mas a arte rupestre, ela tem vários outros assuntos que podem ser estudados. Então, na sequência, eu tenho questões aí. Vou pedir depois o auxílio da professora Priscila, né? Então, na sequência, eu vou passar as questões e vamos ver se vocês conseguem respondê-las, né? E vamos lá. Então, tem duas perguntas. Eu quero que vocês pensem o seguinte. De acordo, então, com esse texto que eu fiz a leitura, fiz algumas paradas, o que você consegue entender, né? Então, vamos lá. De acordo, então, com essa leitura, qual é o enfoque, né? Qual é o principal objetivo desse texto, né? E o assunto, qual o assunto e qual o tema? Primeiro eu quero que vocês coloquem assim, então, A, assunto e tema. Assunto tal, tema tal. B, onde você poderia encontrar esse tipo de texto? Justifique sua resposta. Eu poderia encontrar em tal lugar porque é fácil encontrar. Mas explica o porquê, gente. O porquê sempre. Lembra da justificativa, os modalizadores e tudo mais? Então, vamos lá. Exatamente. Então, eu vou colocar a resposta na tela e já farei a leitura aí com vocês. Vamos lá. Então, o assunto em si, ele fala sobre essa pesquisa, né, da evolução humana, realizada então por um grupo de estudiosos, né, tanto tem pesquisadores dos Estados Unidos e do pesquisador no caso do Brasil. E enquanto a temática, o tema em si, né, refere sobre a linguagem por meio da arte rupestre, então como foi mencionado pela aluna, acho que é Vitória, se eu não me engano. Exato. E a próxima questão aí. Nós encontramos então nesse texto mais fatos ou opinião? E qual o objetivo de um texto como este? O texto, ele tem que apresentar, eu nem coloquei uma resposta definitiva, porque essa é a questão. Nós vamos trabalhar com fatos, porque se trata de uma pesquisa, né? Então as pessoas têm embasamento, nós falamos tem argumento de autoridade para falar sobre aquele assunto, então pesquisa, então argumento de autoridade, fatos, e nós vamos encontrar esse texto principalmente em periódicos, revistas, como eu mencionei ali, revistas, sites e na televisão. No caso ali, como está como artigo de divulgação, ele está facilitado ou de fácil acesso ao público, diferente, como eu mencionei, do artigo científico, tudo bem? Então, diferencia aí. Até mesmo nós da área de linguagens, muitas vezes, né, linguistas, tem essa dificuldade de falar artigo de divulgação e o artigo científico, tudo bem? Então, são essas questões aí.